Olá, você vai ver no Jornal de hoje. Hospital e Maternidade Amador Aguiar ganha 25 novos leitos. O adeus ao bom velhinho. Osasco se despede do Papai Noel, ícone da cidade. Festival de tatuagem, música e cultura na periferia. Confira os eventos em destaque na cidade. E os filmes que estão chegando ao circuito nacional. Hello. Hi. He's a fighter. Here we go. I'm not a queen or a monster. I'm the goddess of death. É agora no Câmara Notícias. O Hospital e Maternidade Amador Aguiar ganhou 25 novos leitos. A entrega foi feita na terça pelo prefeito Rogério Lins, acompanhado de secretários e de vários vereadores, entre eles Ribamar Silva, Alex Sá, Nida Pizzaria, Ralph Silva, Batista Comunidade e Dr. Bonin. A ampliação tem como objetivo atender as gestantes no pré-parto e só foi possível com a reativação de uma ala que estava fechada há 2 anos por problemas de infraestrutura. A Maternidade Amador Aguiar completou em setembro 21 anos de fundação e nessas mais de 2 décadas, 130 mil osasquenses nasceram na unidade. E foi com uma linda homenagem que Osasco se despediu de Vitaltas Sakatauskas, o Papai Noel mais famoso da cidade e que por 25 anos alimentou os sonhos e fez a alegria dos pequenos osasquenses. Vitaltas morreu aos 84 anos na madrugada da última segunda-feira, vítima de um câncer de mama. Para homenageá-lo, a Defesa Civil decidiu manter a tradicional carreata que acontece nessa época do ano na cidade com o Papai Noel do Osasco Plaza Shopping. O corpo foi levado do velório do Bela Vista e seguiu pelas principais ruas da cidade, acompanhado de um amigo e do irmão de Vitaltas, que também são Papais Noéis, até chegar ao shopping onde ele trabalhou por muitos anos. O corpo de Vitaltas foi recebido no calçadão com a bandeira do shopping a meio mastro, em sinal de luto, e com uma salva de palmas. O shopping também homenageou Vitaltas em seu site oficial e nas redes sociais. Depois, a carreata retornou pelo calçadão e terminou no cemitério do Bela Vista, onde Vitaltas foi sepultado. De origem lituana e nascido em Marília, Vitaltas era figura importante da cidade. Inclusive, havia recebido o título de cidadão osasquense. Vitaltas deixa esposa e 4 filhos. Ser Papai Noel é a mais bela profissão que eu encontrei na minha vida. Porque eu abracei muitas profissões, mas a mais bela e sublime é aqui. Mais de 260 milhões de jovens e crianças em todo o mundo estão fora da escola. O dado do relatório de monitoramento global da Unesco, apresentado nesta terça. E um dos fatores que restringe o acesso às escolas é a corrupção. Segundo o relatório, a corrupção pode ocorrer em todos os aspectos da educação, desde o financiamento até a compra de livros didáticos. No Brasil, foram encontradas irregularidades em processos de licitação e na execução de contratos. Outro desafio está no combate ao analfabetismo. No mundo, 100 milhões de pessoas não sabem ler nem escrever. No Brasil, são 13 milhões de pessoas. Além disso, faltam investimentos em outras áreas, como na educação técnica profissional. No Brasil, apenas 4% do total de matrículas são para essa área. Na China, são 20%. E os índices de aprendizagem por aqui também estão baixos, principalmente na leitura e na matemática. Por outro lado, a Unesco admite que o Brasil adota boas práticas, como o PNE, o Plano Nacional de Educação. Ele foi aprovado em 2014 com metas a serem cumpridas até 2024, mas até o momento pouco tem sido implementado. Para a Unesco é preciso mais esforço para que essas metas sejam colocadas em prática. Com relação ao monitoramento das metas, o Brasil precisa avançar ainda
na educação técnico-profissional, na alfabetização de adultos e também na qualidade da educação. A saída está na responsabilização, na publicação de informações. Apenas 1 em cada 6 países no mundo publicam relatórios nacionais de monitoramento da educação com regularidade. Além disso, é necessária a aplicação e disponibilização correta de recursos. E, claro, a fiscalização de órgãos competentes e da sociedade. Depois dos Estados Unidos, o Brasil é o destino mais procurado por venezuelanos que deixam seu país por causa da crise política e econômica. E os estados que mais recebem os refugiados são Rondônia, São Paulo e Rio de Janeiro. Chimerlis é venezuelana e chegou ao Brasil em fevereiro deste ano. Ela deixou a terra natal, família e amigos e relata ter sido perseguida por fazer oposição ao governo local em razão da crise vivida pelo país. Eu tive que deixar, infelizmente, por a segurança de meus filhos, principalmente. Na Caritas Rio, organização humanitária ligada à Igreja Católica, vem aumentando desde o ano passado o número de venezuelanos em busca de ajuda e já chega a uma média de 120 atendimentos por semana. A gente não passa nenhum dia na Caritas sem receber venezuelanos, né? Todo dia tem solicitação de refúgio, todo dia tem pedido de residência e várias outras demandas que eles apresentam para a gente. De acordo com as autoridades, o perfil dos venezuelanos que chegam ao Brasil tem mudado. Tem gente que é advogado, jornalista, professor na Venezuela, mas também tem aquelas pessoas que eram mais simples, moravam em comunidade na Venezuela, estavam desesperadamente passando fome e chegaram até aqui. O Ministério Público do Trabalho no Rio de Janeiro recebeu este ano pela primeira vez uma denúncia de trabalho escravo envolvendo venezuelanos e investiga o caso. Se a suspeita for confirmada, o empregador pode ser obrigado a pagar todos os direitos trabalhistas descumpridos, além de arcar com uma indenização por danos morais que pode chegar a R$2 milhões. O estrangeiro, quando chega no Brasil, o empregador muitas vezes quer se beneficiar dessa situação, explorando essa mão de obra. Aqui nós temos o caso dos bolivianos, paraguaios, dos chineses nas pastelarias, temos casos de haitianos no sul do Brasil. Então esse é o perfil do empregador nacional que sempre vê o lucro dessa forma, né? Sonegando direitos trabalhistas, mas o Ministério Público do Trabalho tem atuado fortemente para que a legislação trabalhista seja observada tanto para estrangeiros como nacionais. Quais são os valores mais importantes para os brasileiros? Uma pesquisa divulgada nesta terça revela que, ao mesmo tempo que a corrupção é a melhor palavra que define o país, as pessoas se veem honestas. O que define o povo brasileiro? Ele é muito alegre e ele não desiste fácil, né? Ele sempre tenta. Se deu errado, ele tenta de novo. O brasileiro vive muito de esperança, de expectativas, que o Brasil melhore, que as coisas melhorem. E qual palavra define melhor o Brasil? Eu acho que é desesperador tudo o que está acontecendo. Tá uma tragédia do jeito que a gente estamos vivendo. Tá muito difícil mesmo. Essas foram perguntas feitas numa pesquisa do Datafolha para a consultoria de recursos humanos Crescimento. A honestidade é uma das qualidades que as pessoas mais usaram para se definir. Por outro lado, o termo corrupção foi o mais apontado para definir o Brasil hoje. O levantamento aponta que o brasileiro se sente mais corajoso e responsável pelo próprio destino, em relação à pesquisa feita em 2010. Mas o foco no indivíduo é um reflexo da descrença no Estado e nas instituições. Quando o brasileiro olha para a cultura atual, o brasileiro ele é como se ele olhasse para uma outra pessoa, ele se dissocia disso. E ele enxerga um brasileiro que é um brasileiro corrupto, violento, ele aborda muito a questão da crise. Este professor de ética e filosofia política diz que a contradição na avaliação sobre o povo honesto e sobre o país corrupto não é de hoje, mas agora está mais evidente. Falar do Brasil, do brasileiro, seria esclarecer, não é? Esclarecer essa doença grave, né? Que é a corrupção. Ela é estrutural, não é? Enfim, mesmo que os brasileiros, né, entrevistados aí se sintam honestos, que certamente são. Né? E veja também no Câmara Notícias. Senado vota na terça projeto que regulamenta transporte individual de passageiros por aplicativos.
O projeto estava pronto para ser votado na Comissão de Ciência e Tecnologia, mas sem consenso, a decisão acabou ficando para o plenário. E o Ministério da Saúde lança sistema online para fiscalizar medicamentos no SUS. Uma decisão da Comissão Tripartite, Estados, Municípios e União, que dá prazo de 90 dias a partir da disposição desta ferramenta tecnológica, para que todos enviem os seus dados de compra de medicamentos com recursos próprios ou do Ministério, para que nós possamos ter o controle de toda a assistência farmacêutica no Brasil. Não saia daí, é depois do intervalo. Quem doa sangue regularmente pode estar ajudando uma pessoa que nunca viu na vida. Ou alguém que acabou de começar a viver. Pode estar ajudando quem já passou por muita história. Ou alguém que ainda tem muitas histórias para contar. Pode estar ajudando quem está torcendo para realizar um sonho. Ou alguém que está torcendo para ser ajudado. Quem doa sangue regularmente pode até não saber quem está ajudando, mas sabe que está ajudando muita gente. Ministério da Saúde, Governo Federal. A ansiedade causada pelas dívidas pode trazer problemas de saúde, como insônia, compulsão por comida ou perda de apetite e até mesmo desenvolvimento de vícios. É o que mostra uma pesquisa do Serviço de Proteção ao Crédito. Estela entrou pela primeira vez no cheque especial há 5 meses e fez uma dívida que não sabia como resolver. O sufoco passou quando ela procurou o banco para negociar. Às vezes você deve só um pouquinho, aí acontece alguma coisa, e aí você não consegue pagar e vem juros, aí vem mais juros, aí vem mais juros, aí você já não estava contando com aqueles juros, aí você além de pagar a sua dívida tem que contar com o dinheiro dos juros, o que leva a um desespero total. Mais da metade das pessoas endividadas estão bastante preocupadas com as dívidas, como mostra uma pesquisa do SPC Brasil. 7 de cada 10 devedores sofrem de ansiedade por não conseguirem honrar os compromissos. A pessoa inadimplente e ansiosa fica mais irritada, tem problemas com sono e até pode contrair algum tipo de vício por causa disso. Família, amigos e colegas de trabalho acabam sendo penalizados. Quase metade dos entrevistados disseram que tem menos vontade de sair e interagir com outras pessoas. 1 em cada 4 diz que ficou menos produtivo no trabalho. 18% afirmaram que agrediram verbalmente pessoas próximas e 14% já partiram para agressão física. Esta psicóloga explica que a ansiedade pode atrapalhar a busca por uma saída para as dívidas. Procurar ajuda nos primeiros sintomas, não espera piorar e interferir na rotina, porque você vai ter 2 problemas, a dívida e todos os problemas que essa ansiedade vai causar. Este educador financeiro dá dicas para quem precisa acertar as contas, mesmo se estiver numa situação emocionalmente complicada. Hoje nós temos excesso em energia elétrica, em água, em telefone, todo tipo de alimentação, supermercado, padaria. Então, eu preciso recompor o meu recurso financeiro, que entra e que sai dentro da minha vida, do meu cotidiano. Foi lançado na terça um sistema que permite monitorar online a compra, o armazenamento e a distribuição de todos os medicamentos fornecidos no Sistema Único de Saúde. O projeto piloto, realizado entre janeiro e março deste ano, nos estados do Tocantins, Alagoas, Rio Grande do Norte e no Distrito Federal, evitou o desperdício de 30% dos medicamentos e permitiu uma economia de 20 milhões no período. Houve uma decisão da Comissão Tripartite, Estados, Municípios e União, que dá prazo de 90 dias a partir da disposição desta ferramenta tecnológica,
para que todos enviem os seus dados de compra de medicamentos com recursos próprios ou do Ministério, para que nós possamos ter o controle de todas as redes farmacêuticas no Brasil, evitar que medicamentos vençam na prateleira, evitar que medicamentos sejam desperdiçados e fazer o remanejamento dos medicamentos que eventualmente estejam sobrando em um determinado estado ou município para outro, de modo que haja melhor aproveitamento. E os senadores aprovaram o requerimento de urgência para o projeto de lei complementar 26 de 2017, que regulamenta o uso de aplicativos de transporte remunerado privado de passageiros, como Uber e Cabify. A votação deve acontecer no plenário na próxima terça-feira. A movimentação por aqui começou logo cedo. A segurança também foi reforçada para garantir acesso igual aos representantes dos taxistas e dos aplicativos. Então, se eu usar até agora, mas a vitória é certa. Vamos para a guerra. Taxistas de todo o país vieram cobrar que o texto aprovado na Câmara sobre os aplicativos seja mantido pelo Senado. Senador Pedro Chaves, nós recebemos com muita indignação, porque ele ignorou todo o debate feito na Câmara e com uma audiência pública, onde foi totalmente desmascarado as mazelas, e principalmente no caso da Uber, mostrando aí campeã de reclamações, com mais de 70 mil reclamações no site Reclame Aqui, ele ignorou e simplesmente o parecer dele era para rejeitar toda aquela discussão e fez um projeto baseado só beneficiando a empresa. A gente vê o PLC 28 como uma proibição disfarçada, porque na verdade ele cria um nível de burocracia tão grande para os motoristas parceiros que vai ser impossível o sistema do jeito que é hoje continuar existindo. Mas, por outro lado, tem o texto do relator Pedro Chaves, que ele cria padrões para esse sistema e, no final das contas, esse tipo de lei cria efetivamente uma regulação, não uma proibição. O projeto estava pronto para ser votado na Comissão de Ciência e Tecnologia, mas, sem consenso, a decisão acabou ficando para o plenário. A intenção de consumo das famílias aumentou em outubro. O dado é da Confederação Nacional de Comércio, Bens, Serviços e Turismo. Quem traz mais informações é o repórter da TV NBR, Paulo La Sálvia. A Confederação Nacional do Comércio fez a apuração neste mês de outubro e descobriu que houve um aumento na intenção de consumo das famílias de 1,4% em relação a setembro deste ano e de 5,4% em relação a outubro do ano passado. Com isso, a Confederação Nacional do Comércio apurou que a intenção de consumo das famílias alcançou 77,9 pontos, numa escala que vai de 0 a 200 pontos. Segundo a Confederação Nacional do Comércio, esta recuperação da intenção de consumo das famílias, mesmo sendo lenta, é progressiva e se deve à recuperação no mercado de trabalho, o que deve contribuir para a solidificação dessa intenção de aumento do consumo das famílias nos próximos meses. Lembrando que o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho aponta que de janeiro a setembro deste ano houve um saldo positivo na geração de empregos com carteira assinada do país de mais de 200 mil novos postos. A Confederação Nacional do Comércio também voltou a reafirmar que prevê um aumento nas vendas do comércio varejista ampliado em 2017. Antes a previsão era de um crescimento de 2,2% e agora a previsão é de um crescimento de 2,8%. Caso isso se confirme, é o primeiro crescimento no comércio varejista de bens ampliados, que também incluem o segmento de veículos e autopeças desde 2013, ou seja, antes da crise econômica. A Confederação Nacional do Comércio diz que dois fatores estão diretamente ligados a esta retomada das vendas no comércio varejista ampliado no país. A inflação controlada e abaixo do centro da meta do Banco Central, que é de 4,5% para 2017, e os juros em queda. E veja a seguir: Festival Nenhuma Vida Menos e Osasco Tattoo Festival. Música, cultura e a arte da tatuagem agitam o final de semana. E os filmes que estreiam esta semana no cinema. And you and I had a fight recently. Did I win? No, I won easily. Doesn't sound right. Well,
Não perca, é bem rápido. Vem pra biometria, vem, não pode faltar ninguém. A cidadania está na ponta do seu dedo também. A digital de cada um faz a diferença. Vem, você escolhe a dedo e volta muito bem. Por isso mesmo não pode faltar ninguém. Vem pra biometria, vem. Acesse o site da Justiça Eleitoral e se informe sobre a biometria no seu estado. Não pode faltar ninguém. 388 casos de assédio contra mulheres no transporte público foram registrados na capital paulista e na região metropolitana de 1º de janeiro a 25 de setembro deste ano, uma média de 1,4 casos por dia. No mesmo período do ano passado, foram 240 casos. Nas ruas, infelizmente, é tarefa fácil encontrar quem já sofreu ou presenciou assédios. Natália pega ônibus todos os dias e conseguiu reagir na primeira vez que sofreu assédio dentro do transporte. Uma vez ele ficou perto de mim como se não quisesse nada e aí ele tentou passar a mão na minha bunda, só que aí eu gritei muito alto, perguntei se ele era louco, coisas do tipo. Aí uma velhinha estava do meu lado, começou a falar um monte pra ele e aí ele foi pro outro lado do ônibus. Fabiana é transexual e sente que por isso já foi vítima de assédio diversas vezes. Eles acham assim que todas estão à disposição, a gente sai assim para ficar à disposição, né? E por diversas vezes, não é ônibus, é trem, é metrô, é até na rua mesmo, né? E quem não foi vítima já presenciou casos de assédio. O rapaz encostou nela e começou a se esfregar nela. Aí ela percebeu, ela ficou bem nervosa, reclamou, questionou, mas tipo, ele se deu um João sem braço, falou que ela tava louca e não era coisa da cabeça dela. E aí ele pegou e se afastou dela e ninguém fez nada. Tipo, eu vi que ele tava realmente se esfregando nela. As denúncias e os relatos de episódios assim expõem a situação de insegurança nos transportes públicos. Tensa, né? Tensa, apressiva, que venha passar também, né? E não deixa muita alternativa. A gente pega ônibus, metrô, não é porque a gente precisa trabalhar. As mulheres com quem a gente conversou aqui na Avenida Paulista ou já sofreram ou conhecem alguém que já foi assediado. A última pesquisa da Rede Nossa São Paulo mostra que 6 entre cada 10 usuários do ônibus da cidade reclamam da falta de segurança em relação ao assédio sexual. E esse número é maior nas regiões mais afastadas do centro expandido, onde há mais vulnerabilidade social. As taxas também aumentam em relação às pessoas com menor renda e escolaridade. Lucineide mora em Embu das Artes, na região metropolitana, e passa 4 horas por dia dentro do transporte. 10 anos atrás, um homem se masturbou ao lado dela no ponto. Ela diz que hoje se sentiria mais segura para reagir. Tinha um posto de gasolina do outro lado da rua, eu quase gritei. Mas aí a gente fica, né? A situação é tão constrangedora que a gente nem sabe como agir no momento. Mas com tantos casos agora, eu acho que se caso vinha acontecer, eu acho que agora eu não levo mais para casa, né? E sábado tem mais uma edição do festival Nenhuma Vida Menos. Desta vez, na área externa do Centro Cultural e Esportivo do Portal do Oeste. O festival busca valorizar a vida das mulheres, comunidade LGBT e principalmente a juventude negra e periférica. E terá entre as atrações o grupo de capoeira Zumba, Quelina, PH da Vila e Ed Rock fechando a programação. O festival Nenhuma Vida Menos acontece das 11 da manhã até às 5 da tarde. O Centro Cultural e Esportivo do Portal do Oeste fica na rua Miguel de Campos Júnior, sem número. Na noite obscura de São Paulo eu tô sozinho, meu coração doente, crivado de espinhos. Vital eu ter você, sem nem saber quem é. O instinto primitivo que me faz manter a fé. DJ, toco o som bandido pros amantes. Eu sei que ela se destaca entre os brilhantes. Já posso te sentir sem mesmo te tocar. Já sinto esmorecer, sem mesmo te beijar. Seu perfume, a boca, o cabelo, o batom, o andar, o dançar. E de sexta a domingo, o Centro de Eventos Pedro Bortoloso recebe a 7ª edição do Osasco Tattoo Festival, um dos maiores eventos do segmento na região.
O festival, que busca divulgar a arte da tatuagem, terá mais de 210 profissionais, além de apresentações de bandas, food trucks, DJs e concurso da Miss Tatu. Na edição deste ano, as tatuagens feitas na feira poderão participar do concurso de melhor tatuagem. O evento começa às 11 da manhã e vai até às 10 da noite. Ingressos a partir de R$ 20 no site www.eventbrite.com.br ou antecipado a partir de R$ 15 no estúdio Sérpios Tatu. E chegou a hora do cinema aqui no Câmara Notícias. E a gente começa pelo novo filme da Marvel, Thor Ragnarok. No terceiro filme do Deus Trovão, Thor está aprisionado do outro lado do universo e se encontra numa corrida contra o tempo para retornar a Asgard e impedir a sua destruição, o Ragnarok, pelas mãos da deusa da morte Hela, vivida por Cate Blanchett. Enquanto isso, ele precisa enfrentar seu antigo companheiro, Hulk, numa batalha mortal de gladiadores. He's a fighter. Here we go! I'm not a queen or a monster. Hot-headed fools. Yeah, same. Hulk like fire, Thor like water. Oh, kind of both like fire. But Hulk like raging fire, Thor like smoldering fire. Outra opção é o drama biográfico Mark Felt, o homem que derrubou a Casa Branca. O longa retrata a vida de Mark Felt, vice-presidente do FBI, que de maneira secreta e usando o nome fictício de Deep Throat, foi informante dos jornalistas Bob Woodward e Carl Bernstein, contribuindo assim para o desfecho do famoso escândalo de Watergate, responsável por conseguir a renúncia do então presidente Richard Nixon. Classified FBI files. The White House has it, and now you have it. Watergate incident as political sabotage. The White House is going to sanitize the entire... Let's go. What about the president? Is the president lying? They're all lying. E fechando nossas dicas, tem a animação Missão Cegonha. Após seus pais serem mortos quando ainda estava no ovo, o pequeno pardal Rick é encontrado por uma cegonha, que o cria como se fosse seu filho. Assim, Rick cresce seguindo os costumes de postura e alimentação típicos de uma cegonha, por mais que sua aparência deixe bem claro que não se trata da mesma espécie. Quando o bando decide migrar para a África, Rick é deixado para trás justamente por não ter estrutura física para uma viagem tão longa. Mas Rick não se dá por vencido e inicia uma viagem por conta própria, onde conhece a coruja pigmeu Olga e o periquito Kiki. Qual o problema? Eu tenho medo de altura! Não importa quem você é. Fica ao meu lado. Nem do que você é capaz. Vamos conferir agora como fica o tempo para a Grande São Paulo. As informações são da Clima Tempo. As áreas de instabilidade do sul do Brasil avançam pelo estado de São Paulo e aumentam as condições de chuva nesta quinta-feira. A nebulosidade aumenta na região metropolitana e são previstas várias pancadas de chuva que podem acontecer a qualquer momento do dia, inclusive no período da manhã. Ainda será um dia bastante abafado, mas essa chuva se intercala com períodos de sol. O alerta é para temporais, a chuva pode ser forte, vir com raios e rajadas de vento de 60 a 80 km por hora. Também não se descarta a possibilidade da queda de granizo, principalmente entre a tarde e a noite. Na capital, a mínima é de 18 graus e máxima de 29 graus. Em São Bernardo do Campo, mínima de 17 e máxima prevista de 27 graus. A semana vai terminar com tempo instável na região. Eu sou Fernanda Lucena e esta foi mais uma edição do Câmara Notícias. Eu fico por aqui, mas encontro vocês na próxima edição. Até lá!